vamos fazer valer esse nosso dia, essa nossa manhã. Que Deus nos abençoe grandemente. Tudo bem, Adriel? Beleza, querido? Que bom ver essa energia boa sua, filhão. Isso é muito bom, né? Você, né, filho? Você não está deitado aí, não, né? Não tem ninguém deitado aí, não, né? Ai, ai. Eu estou aqui. Maria Eduarda Werner, Duda Werner, tem Duda Werner, Duda Lessa, Duda Miglio. Oh, essa aqui é das Eduardas. Show de bola. É... Vamos lá. Galera, então é isso. Nós vamos. Beatriz Nascimento, bom dia, minha querida. Beatriz, direto de Bom Jesus da Lapa. Show de bola. Crescendo a cada dia, né? E vocês vão trazer outros progressos para essa cidade, se Deus quiser. Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar mais algumas questões de circunferência, tá certo? Nós vamos trabalhar mais algumas questões de circunferência, depois nós vamos retomar geometria sólida do módulo 4, que é pirâmide, né? Cone, esfera, então sólidos que nós já trabalhamos, mas nós vamos fazer essa retomada aí geral com vocês, tá bom? Então, vamos que vamos, para não perdermos tempo, já está aí na tela. Galera, o seguinte, ó, eu ouvi uma sugestão que eu fizesse as questões no momento que elas fossem se desenvolvendo. Eu tenho as questões aqui resolvidas com a intenção de ganhar tempo, entendeu? Mas eu quero o seguinte, ó, eu vou usar essa prática só mais essa aula, por favor, só me ouçam, tá bom, gente? Eu vou usar essa prática só mais nessa aula, que é acompanhar as questões que eu já tinha preparado para ganharmos tempo mesmo, mas caso você não entenda, você pode soltar o verbo aí, falar na hora e me chamar, viu? Wagner, stop, né? Sobre esse ponto, eu vou retomar direitinho. Nas próximas aulas, nos próximos exercícios, a gente vai fazer ao vivo, tipo, no momento que ela está sendo trabalhada, eu vou fazer com vocês, tá bom? Mas, como eu disse, vale muito a sua sugestão, a sua manifestação sobre o seu aprendizado, tá? Isso, fazer na hora, né? Acompanhando a questão, fica menos monótono, eu achei, depois, né? Isso, beleza, é isso aí. E eu quero muito essa sugestão suas, tá bom, gente? Então, aqui não tem esse negócio, tá fazendo, não, vou fazer o que é melhor para vocês, é muito importante que vocês entendam isso, tá joia? Beleza? De acordo aí, gente? Qualquer coisa é só falar, tá? Luar Araújo, bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos aqui. Então, nós vamos primeiro retomar essas questões. Alice Souza, que prazer ter você aqui, minha querida, nesse sábado. Olha aqui, ó. Então, veja bem, gente. Então, nós vamos aqui, ó, para os testes envolvendo circunferência, tá? Nós falamos o seguinte, Adriel, vamos conectar aqui o seguinte, para eu não ficar voltando lá o tempo todo no chat, quando tiver alguma dúvida, você só me dá um ponto aqui eu vou deixar conectado aqui o meu WhatsApp com o seu, certo? Você só me chama aqui rapidinho ou manda já a dúvida que eu já leio aqui, a gente já desembola, tá bom? Eu vou direto para a sala agora, porque aí para não precisar nem ler, porque é o tempo de você ler, o tempo de eu ler, então assim, você só manda aqui, eu já vou deixar já no seu WhatsApp, tá? Já está aberto aqui, é só enviar mensagem, só vai ser mensagem sua agora. Patrícia Freitas, bom dia, bom dia. Então, vamos lá, meus queridos, acho que agora a gente já vai. Olha bem, ó, voltando aqui, conversando com vocês nos seus olhos, tá bom? O assunto de hoje, mais uma vez, circunferência, tá? O que é fundamental você desenvolver em circunferência? Fundamental.
definir o centro e o raio, seja pelo método da equação reduzida, seja pelo método da equação geral. Pelo método da equação geral, você fazendo a regressão, que é voltar para a reduzida, ou você usando aquele termo. Termo que acompanha, se eu quero encontrar as coordenadas do centro, super prático, basta dividir os termos que acompanham x e y por menos 2. E o termo independente, o termo que não tem x nem y, o termo independente, ele é igual o A2 mais o B2 menos R2, certo? O termo independente é A2 mais B2 menos R2. Quem é A e B? A e B são os x e y do centro que você acabou de encontrar, tá bom? Então, essa é a base. O resto é trabalhar em cima desses fundamentos, tá bom? Então, geometria analítica é um assunto legal de estudar, certo? Não é complicado, tem, às vezes, muito cálculo. Às vezes, tem muito cálculo, mas nem sempre assim. Então, vamos ver aqui, ó, esse teste 2, certo? O teste 2, ele diz assim, ó, Vitória régia é uma planta aquática típica da região amazônica, né? Suas folhas são grandes e têm formato circular com uma capacidade notável de flutuação graças aos compartimentos de ar em sua face inferior. Em um belo dia, um sapo estava sobre uma folha da Vitória régia, cuja borda obedece à equação x2 mais y2 mais 2x mais y mais 1 igual a zero. Apreciando a paisagem ao seu redor. Beleza. Percebendo que a folha que flutuava à sua frente era maior e mais bonita, resolveu pular para esta folha, cuja borda era descrita por essa outra equação. A distância linear mínima, né, que o sapo deve percorrer em um salto para não cair na água é... Então, vamos lá. Distância linear é a distância reta, né, gente? Então, está envolvendo aí uma equação de uma reta. Então, como a gente diz, primeiro ponto, gente, olha, qual era a ideia da situação? Ó, a ideia era imaginar o seguinte: o sapo estava nessa Vitória régia, nessa folha, certo? E ele avistou uma outra aqui, ó, certo? Ele avistou uma outra maior e, falando ele, mais bonita. Ele estava na borda e ele queria dar o quê? Um salto. Qual era a distância mínima, né, que ele poderia saltar de uma para outra? Ou seja, de uma borda para outra. A distância mínima é isso. Beleza? Então, primeira visualização sua era essa. Bacana, né? O que nós temos aqui, galera? Nós temos a equação de uma circunferência e da outra circunferência. Nós temos aqui a equação das duas circunferências, certo? Olha, bom dia, Vívia, vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos aqui a equação das duas circunferências. Para qualquer circunferência, filho, é fundamental você ter o quê? O centro e o raio. Então, o que nós vamos fazer? Quando nós tivermos o centro e o raio, nós vamos calcular o quê? Ó, olha bem o que nós vamos calcular. A distância entre esses centros, certo? Quando eu calcular a distância entre os centros, eu vou ver que vai envolver o raio de uma, o raio da outra. Eu vou ter o centro e o raio, certo? Só que a distância entre esses centros vai ser maior que a soma dos raios. Quanto maior é isso aqui, que é exatamente a distância que o sapo saltou. Beleza? Então, essa era a visão, esse era o ponto que deveríamos trabalhar a questão. Então, vamos começar aqui, ó, da primeira circunferência. x2 mais y2 mais 2x mais y mais 1 igual a zero. Para encontrar as coordenadas do centro, o que eu vou fazer? Basta eu pegar o termo que acompanha x, dividir por menos 2. O termo que acompanha y, dividir por menos 2. Então, se eu quero o centro, basta isso. Então, 2 dividido por menos 2 dá menos 1.
1 dividido por menos 2 dá menos meio. Então, o centro já é isso. Beleza? Agora, se eu quero encontrar o raio, como é que é o raio? O termo independente, ele é igual a quem? O termo independente é igual a 2 mais B2 menos R2. O termo independente é A2 mais B2 menos R2. Quem é o meu A? O meu A é o X do centro, ó. O A que eu refiro é o X do centro e o B é o Y do centro. Então, ficou menos 1 ao quadrado, mais menos meio ao quadrado, menos R ao quadrado, é igual ao termo independente. Quem é o termo independente? É aquele 1 que está ali, ó. Pronto. Feito esses cálculos, nós vamos encontrar que o raio ao quadrado é igual a 1 quarto, raio é igual a raiz quadrada de 1 quarto. Seria mais ou menos, né, galera? Mas nós estamos falando de medida, então eu já posso descartar isso aí. Mas sempre que você for tirar, certo? O expoente 2 transformando em raiz, tem que escrever mais ou menos. Aí você vai avaliar se o menos vale ou não vale para você. Adriel já me chamou aqui. Vamos lá. Qual é a página? Então, vamos lá. A página, vamos voltar. A página, nós estamos no livro de equação de circunferência. Alguém sabe me dizer aí que página exatamente nós estamos? Por favor. Mas eu posso voltar lá. É o módulo... Ah, já responderam. Beleza. Vamos lá. Então, ó, nesse caso, nós temos o quê, gente? Nós temos aqui, ó, envolvendo... Então, nós encontramos o centro e o raio. Encontramos o centro e o raio. Beleza. Da circunferência 1, ó, o centro da circunferência 1, o centro foi menos 1 e menos meio, o raio foi meio. Beleza? Então, tá aqui, ó, centro menos 1 e menos meio, o raio foi meio. Da circunferência 2, qual era a equação da circunferência 2? Que o sapo ia pular de uma planta para outra, não foi isso? Então, a circunferência 2 é a mesma coisa. Ó, a mesma coisa. Eu quero as coordenadas do centro, o que, é que eu vou fazer? Vou pegar o tempo que acompanha x, dividir por menos 2, pegar o tempo que acompanha y, dividir por menos 2. Menos 2 por menos 2 dá 1, menos 3 dividido por menos 2 dá 3 meios. De novo, a mesma coisa, ó, o A2 mais B2 menos R2 é igual ao termo C, que no caso ali, de novo, é 1. Então, fazendo o mesmo cálculo, o meu x do centro, que é 1, ao quadrado, o meu y do centro, que é 3 meio ao quadrado, menos raio ao quadrado é igual a 1, fazendo os cálculos, raio é igual a 3 meios. Então, a circunferência 2 tem centro 1 e 3 meios, e raio igual a 3 meios. Beleza? Então, olha bem. Então, passo a passo foi esse. Encontrar as coordenadas do centro, encontrar o raio. Então, coisas elementares em circunferência. Elementares. Se você tiver dúvida nisso, pode dar o grito aí, porque a gente precisa desenvolver ou então cola nos monitores, cola na gente aí, né? Para você definir bem como é que encontra as coordenadas do centro e o raio. Mas é muito fácil, se você olhar isso direitinho, com carinho, você pega isso em 2 minutos, tá? 1 minuto para o centro, 1 minuto para o raio. Olha bem, ó. Nesse caso, nós temos agora o quê? Depois que nós encontramos as coordenadas do centro e o raio, ó, centro de uma e da outra, raio de uma e da outra, nós queríamos essa distância. A distância, para eu calcular esse Dzinho aqui, primeiro eu tinha que calcular a distância dos centros. Distância do centro 1 para o centro 2. Como é que é a distância entre 2 pontos? Distância entre 2 pontos, a gente sabe, é variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. É ou não é? Então, tá aí. X de um ponto, eu peguei, ó, x de C, 2, menos, ó, x de 1, que é 1, menos x do outro. Então, menos com menos 1, deu mais 1. Então, 1 mais 1 ao quadrado, 3 meios, menos menos meio ao quadrado. Tem cuidado com o sinal, é o que vai valer. 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. 3 meios mais meio, deu 4 meios, que é 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Raiz de 8 deu o quê? Deu 2 raiz de 2. Preste atenção o que você encontrou. É só você estar antenado. Você encontrou a distância entre os centros, que foi quanto? 2 raiz de 2.
Porém, a distância entre os centros, o que vai ser a distância entre os centros? Vai ser o meio, mais essa distânciazinha, que é a separação das plantas, das Vitórias Régias, certo? E mais 3 meios, certo? Tudo isso é igual a 2 raiz de 2. Então, ficou meio mais 3 meios. Deu 4 meios, que é 2, mais D é igual a 2 raiz de 2. Quem é D? 2 raiz de 2 menos 2. Coloquei 2 em evidência. D igual a 2, que multiplica a raiz de 2 menos 1. Seria a proposta para a questão. 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1. Opção A seria a resposta. Beleza? Então, essa questão é a questão clássica que ela fez a abordagem na distância entre dois pontos, enfim, e fundamenta aí. Faz a questão 6, farei, sim, beleza, beleza. Diogão, você chegou aí, bom dia para você, meu querido, para nós é uma honra, para mim é uma honra, para todos nós é uma honra ter você conosco aqui, tá bom, guerreiro? Vitorioso, se Deus quiser, vai colher vitória esse ano, sem dúvida nenhuma. Meu pai, quantas vitórias vão surgir, se Deus quiser. Olha bem, ó, vamos lá, meus queridos, vou passar para 3, beleza? Qualquer dúvida aqui, ó, fazer a 6 a 17, farei 6 e 17. Deixa eu ver só mais um detalhe aqui, ó. Vamos ver esse esquema, essa de Uberlândia aqui, ó. Uberlândia é uma prova também conteudista, né? E faz a abordagem dos principais pontos do ensino médio. Matemática do ensino médio é a matemática clássica dos principais conteúdos. Quais são os principais conteúdos do ensino médio, gente? Função, primeiro ano, aí pode ser qualquer função, exponencial, logaritmo, pode ser a função como conceito básico, análise combinatória, certo? Geometria sólida, geometria analítica, ó, pegou um conteúdo de cada série, certo? Só para você ter noção. Então, aí que está a sua pegada sobre o conteúdo de cada fundamento aí. Então, o país fez essa gracinha com a gente, pegou os meus melhores alunos, né? Não os melhores alunos, perdão, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas pegou os alunos que estudam, né, com mais fervor aí, e jogou menos questões de matemática, mas aí você tem que fazer todas as questões, certo? Todas as questões. E o que são todas as questões? Então, quais são as questões que vai cair no PAS para você? Com certeza, geometria analítica envolvendo circunferência, que já faz a abordagem reta e circunferência, é mais completo. Polinômios e números complexos, outra questão, certo? Matemática comercial, envolvendo juros, porcentagem, essa coisa toda, certo? E tem mais uma e outra que pode ser números complexos, mas pode ser um item de cada coisa aí. Tá perguntando aqui onde que eu achei esse menos 1, certo? O porquê o menos 1. Veja bem, menos 1, menos 1. Menos 1. Olha, esse menos 1 deve ser, que ela está perguntando, deve ser do x do centro. Deixa eu ver. Vamos que vamos, gente. Não entendi por que o menos 1. Esse menos 1, olha, na verdade, o menos 1 que surgiu aqui nessa questão anterior, ela veio... será se é o menos 1 do colocar o 2 em evidência? Acho que ela estava falando da resposta final. Eu também acho que seria isso. Olha, que eu coloquei, veja bem, Duda, vamos lá, ó, vou colocar em caneta rosa. Veja bem, ó. Olha, Duda,
Quando eu coloco 2 aqui em evidência, ó, o processo de colocar em evidência, você faz uma divisão inversa. 2 raiz de 2 dividido por 2 sobra raiz de 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1, certo? De forma que se você multiplicar aqui, ó, você volta à mesma coisa anterior, certo? Então, foi colocado 2 em evidência. Tá vendo aqui? Beleza? Então, vamos lá. Na questão 3, ela diz assim: inúmeras pinturas e desenhos em tela fazem uso de sobreposição de formas circulares, conforme, né, ilustra a figura abaixo, certo? Para a representação gráfica desse trabalho, desses trabalhos artísticos, faz-se necessário a determinação de elementos geométricos associados. Suponha que, relativamente a um sistema de coordenadas cartesianas x, y, duas circunferências presentes no desenho sejam descritas pelas equações. Então, estamos vendo aqui as equações, ó, x2 mais y2 menos 6y mais 5 igual a zero, e a outra. Assim sendo, a reta que passa pelo centro dessas circunferências pode ser representada por quê? Bem simples a questão, ó, quer que você identifique só o centro. Então, como é que eu encontro o centro? Basta pegar o termo que acompanha x dividir por menos 2 e o termo que acompanha y dividir por menos 2. Perdão, o termo que acompanha x aqui, ó, fui direto, não tem ninguém acompanhando x, ó. Então, é 0 dividido por 2. E o termo que acompanha y é menos 6 por 2. 0 por 2 dá 0, menos 6 por menos 2 dá 3. O centro de uma é isso. O centro da outra, ó, menos 6 dividido por menos 2 e menos 2 dividido por menos 2. Dá quanto? Dá 3 e 1. Nesse caso, as coordenadas do outro centro. Beleza. Aí que é a equação da reta. João Vitor Freitas me perguntou, posso usar determinante? Eu gosto de usar determinante quando eu tenho isso aqui, ó, João. Quando eu tenho dois pontos por onde a reta passa. Eu coloquei lá o 0,3, 0,3, 3 e 1, x e y, repeti o primeiro elemento. Como é que multiplica isso? Diagonal principal conserva o sinal, diagonal secundária inverte. 0 vezes 1, 0, 3y, mais 3x, subindo 0, menos x, menos 9, né? Então, pronto. Isso tudo é igual a 0. Resolveu isso, encontrou a equação 2x mais 3y. Olha, era 2x mais 3y menos 9, mas como ele quis isolar o 9, então era 2x mais 3y igual a 9, prestando atenção, porque olha para você ver, se você escreveu 2x mais 3y menos 9, na opção B tem 2x mais 3y igual a menos 9, não é a mesma coisa. Então aqui é 2x mais 3y, passou o 9 para lá, igual a 9. Então a opção A seria a resposta para a questão. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui, ninguém teve dúvida na 4? Pode passar então, da 4, pode passar para a 6 já, que foi pedida a 6. Qualquer dúvida pode chamar aí, tá? Então, vamos para a 6. Vocês vão ver que tudo resume nessa ideia de encontrar centro e raio. Galera, eu achei essa interessante, essa questão 5. Olha o tamanho dessa questão. Vão ver? Olha essa questão 5, como é que ela é interessante. Vamos fazer essa 5 primeiro? Isso, vou fazer a 5 primeiro. Olha aqui, ó. Essa 5, ela diz assim, ó. Eu demorei um pouquinho para sacar o que foi o que eu estava querendo. Eu confesso para você que eu demorei um pouquinho para sacar o que eu estava querendo. Tanto que meu primeiro desenho foi esse, certo? Meu primeiro desenho, depois eu busquei a ideia máxima, o que está pedindo. Então, vamos ver essa questão, concentrar aqui. Ó. Uma luminária foi instalada no ponto de coordenadas menos 5 e 10, certo? Então, ponto de coordenadas menos 5 e 10. Já coloquei lá, ó. Desculpa. Sabe-se que a circunferência iluminada por ela é tangente à reta que passa pelos pontos 35, certo? E menos 30 e menos 15.
o comprimento da linha central que passa de passeio correspondente ao eixo dos Y, que é iluminado por essa luminária é. Gente, meu primeiro esse desenho aí é só para mostrar para você, que foi minha primeira, já fui direto tentando desvendar a questão, mas depois eu vi que não tinha nada a ver essa pergunta aqui, ó. Mas eu já tinha feito esse desenho. Quando ele falou de uma circunferência, por isso tem que ler a questão como um todo, depois avaliar os pontos, tá? Então, eu considerei uma circunferência uma circunferência foi instalada no ponto. Olha, uma luminária foi instalada no ponto. Sabe que a circunferência iluminada, né? A circunferência iluminada, então eu imaginei isso, né? Eu coloquei em amarelo, eu imaginei isso, ou seja, ela está aqui, então ela abre um foco aí, não é isso? Ela abre isso aí, fazendo um círculo, que geralmente é isso, dependendo disso aqui. As retas tangentes foram essas, certo? Só que depois eu vi que não estava rolando, não era nada disso, certo? Não era isso, olha. Então eu considerei agora de novo. Eu considerei agora voltando à questão, por favor, voltando à questão, certo? Olha, lendo a questão de novo. Uma luminária foi instalada no ponto. Então, olha o ponto dela aqui, ó, nesse desenho aqui de baixo, ó, nesse pontinho amarelo. Ela foi instalada aí. Sabe-se que a circunferência iluminada por ela é tangente à reta. Eu coloquei aqui duas retas, depois é tangente à reta. Só tem uma reta. A circunferência iluminada por ela. Então, é por essa luminária só. Então, essa luminária, nesse pontinho aqui, amarelinho central, ela ilumina tudo isso aqui, ó. Esse é o ponto de iluminação dela, certo? Essa luminária que ilumina toda essa parte vai ser tangente à reta, que passa pelos pontos P e Q. Então, eu coloquei os pontos P e Q, certo? Aí, gente, eu usei o plano cartesiano. O plano cartesiano é sempre uma boa jogada para a gente definir, olha bem, ó, para a gente definir, para a gente compreender melhor a resposta para a questão. Então, tá aí, ó. Nesse caso, nós tivemos o quê, ó? Considerando esse fundamento, nós vamos, então, agora fazer o quê? O que ele quer? O comprimento da linha central, olha bem, o comprimento da linha central de passeio correspondente ao eixo dos Y, que é iluminado por essa luminária é. Então, para você ver melhor, a ideia é o ponto P e Q, que é a reta tangente a essa circunferência, e onde é que está a parte iluminada dessa luminária no eixo dos Y. Tá aqui, ó. Ou seja, ela pega o eixo dos Y desse ponto aqui, ó, até o ponto ali em cima. Certo? Então, nós precisamos o quê? Encontrar as coordenadas desses pontos. Certo? Qual é o comprimento? Qual é o comprimento que essa luminária define no eixo dos Y? Foi claro, no eixo dos Y. Certo? Então, primeira coisa, vamos ao raciocínio. Eu tinha que encontrar essa situação aqui do eixo dos Y. Então, para eu encontrar esses pontos no eixo dos Y, eu tinha que pegar a equação da circunferência, que eu ainda vou encontrar, eu tinha que pegar a equação da circunferência, certo? E vou ter que fazer o quê? O que eu sei dos pontos que estão sobre o eixo dos Y? Esse ponto que está sobre o eixo dos Y tem x igual a zero. Ambos têm x igual a zero. Basta eu jogar x igual a zero para os dois, certo? Beleza, mas para isso eu tenho que primeiro encontrar a equação da circunferência. Ótimo, mas essa circunferência ela é o quê? Olha quantas coisas nessa questão. Essa circunferência, ela é tangente à reta. Ela é tangente à reta. O que eu sei de reta tangente a uma circunferência? O que eu devo saber? Olha, eu devo saber que a distância do centro à reta é igual ao raio. Então, ó, eu já tenho o ponto onde foi instalado a
luminária, que é o centro dela, eu tenho que agora encontrar o raio de iluminação dela. E o que é o raio? É a distância do centro, ou seja, de onde ela está, à reta. Beleza? Então, é uma questão completa essa questão, muito boa essa questão, viu, gente? Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer, para eu calcular a distância do ponto à reta, eu tinha que ter a reta. Então, a primeira coisa foi encontrar a equação da reta. De novo, como eu tenho os pontos, eu gosto de fazer determinante. Já sou eu. Tem gente que gosta de usar o coeficiente angular e usar a fórmula ioiô-michôchô, certo? Lembra de ioiô-michôchô? Para eu usar ioiô-michôchô, eu tenho que ter o coeficiente angular e um ponto. Ah, é fácil, Wagner. Eu acho que é bacana fazer isso. Beleza, pode fazer, tá bom? Então, assim, é uma saída. Eu gosto de usar determinante quando eu tenho os pontos. Então, eu peguei o ponto, ó, P, que é 35, ó, ponto lá, de coordenadas 35, o ponto Q de coordenadas 30, menos 30 e menos 15, e o X e o Y, certo? Repeti o X e Y, e calculei o determinante. Como é que calculei esse determinante? Ó, x vezes 5, 30 vezes menos 15, tendo atenção com o sinal. Nesse sentido, ó, né? Começando aqui, ó, nesse sentido você conserva e nesse sentido você inverte. Então, aqui, ó, x vezes 5, 5x menos 450 menos 30y. Subindo, menos x vezes 15, menos 15x. Troca de sinal, mais 15x. Depois, ó, menos 30 vezes 5, menos 150. Trocou, mais 150. 30 vezes y, 30y. Trocou, menos 30y. Resolveu, encontrou esta equação, ó. O que é isso? É a equação da reta PQ. Mas o que eu preciso? Eu preciso do raio. E o que é o raio? É a distância do centro, ou seja, de onde está a luminária, à reta. O raio de iluminação dela, certo? Então, como é que é a distância de um ponto a uma reta? Lembra lá, meus queridos? Como é que eu faço para calcular distância de um ponto a uma reta? O ponto é menos 5 e 10. O que eu falei para vocês que a gente faz? Eu uso o termo assim, ó, para calcular a distância do ponto à reta, basta pegar esse ponto e substituir lá na reta. Ó, é módulo, por que é módulo? Módulo porque é distância, então é valor absoluto. Então ficou, ó, no lugar do x menos 5, menos 3 vezes, no lugar do y, 10, menos 15, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha bem, o a que a gente usa aqui, ó, nesse caso, é o coeficiente x e o coeficiente de y. Para você não se perder nisso, é só treinar direitinho, que fica bom. Pega o assunto e reforça nele. Uma coisa por vez, tá bom? Então, se você estiver aqui agora, eu chamo para você estar com corpo e alma presente, tá bom? Oi, Gilbert, desculpa, meu querido, foi mal aí, tá bom? Eu peço para você estar com corpo e alma presente, porque isso é o que faz valer o seu tempo, ganhar o seu tempo. Beleza, Duda? Se já quiser fazer sua pergunta lá, beleza, a gente já pode fazer, responder para você. Olha, então vamos lá. Calculando a distância do centro à reta, deu tudo isso, ó, deu 50 sobre a raiz de 10, racionalizei, multipliquei por raiz de 10 embaixo, raiz de 10 em cima, então ficou 5 raiz de 10. O que é 5 raiz de 10? 5 raiz de 10 é a distância do centro à reta, certo? É o raio de iluminação. Beleza. Então, agora, o que eu vou procurar? Eu vou procurar a equação da circunferência, a equação de iluminação, onde essa luminária vai abranger a luz dela. Então, o centro dela está no ponto de coordenadas menos 5 e 10, e o raio é 5 raiz de 10. Como eu tenho o centro e o raio, como é que eu escrevo? Eu preciso escrever a equação da circunferência. Olha que questão linda, gente. Vale a pena rever essa questão, tá? Vale a pena rever. Então, eu preciso encontrar a equação da circunferência. Como é que eu encontro a equação da circunferência? Como que é, gente? É x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, ficou x
mais 5 ao quadrado, que era menos com menos lá, né? Depois y menos y do centro. Então, ficou y menos 10 ao quadrado é igual raio ao quadrado. Pronto. Quando eu tive isso aqui, eu tinha a opção de desenvolver, preste atenção, você ganhar tempo, tá? Eu tinha a opção de desenvolver isso ou já ir no que me interessa. O que me interessa? O que eu estou buscando? Eu estou querendo saber qual é, olha bem, o que eu estou querendo saber, ó, qual é o comprimento, olha, qual é o comprimento da, veja bem, ó, qual é o comprimento da linha central de passeio correspondente ao eixo dos Y, que é iluminado por essa luminária. Então, traduzindo isso aí, eu imaginei que ele quisesse isso aqui, ó, porque a circunferência toca o eixo dos Y. Então, ele falou, se você jogar isso aqui no plano cartesiano, você vai ter isso. Então, qual é o comprimento disso aqui, ó, dessa luminária no eixo dos Y? Então, eu precisava desse ponto e desse. Ambos têm x igual a zero. Então, esses pontos têm x igual a zero. O que a gente fez? Ó, então, como eu tenho a equação, como eu só preciso fazer x igual a zero para encontrar o y, eu joguei x igual a zero. Então, ficou o quê? 0 mais 5 ao quadrado mais y menos 10 ao quadrado é igual a 5 raiz de 10 ao quadrado. Beleza? 0 mais 5, 5 ao quadrado, 25. Y menos... Ah, olha que legal aqui, ó. Preste atenção. De novo, gente, viva a questão, por favor, gente. Viva a questão aqui comigo, gente. Vamos lá. Olha, a questão linda é essa questão, ó. Várias abordagens. Olha, 5 ao quadrado, 25. Y menos 10 ao quadrado é igual a... Aqui vai ficar o quê? 5 ao quadrado, 25 vezes 10, 250. Beleza. Olha o que eu fiz, gente, ó. Quando eu escrevi isso aqui, eu falei, cara, eu não vou desenvolver isso, ó, porque eu sei que esse trem vai dar jogo. Então, eu passei o 25 lá de lá. Então, ficou y menos 10. Eu poderia, preste atenção, filhão, eu poderia ter desenvolvido y menos 10 ao quadrado. Como que era? O quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado segundo. Eu poderia ter feito isso. No entanto, eu tirei esse 2 daqui como eu tiro qualquer coisa. Por quê? O que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi quando eu fosse passar o 25 para o lado de lá ou para o lado de cá, ia dar 225, e 225 tem raiz exata. O número 225 me chama a atenção. Você tem que saber esses números, gente, você tem que viver presença desses números que te falam alguma coisa. Se eu falar 144, esse número é especial? Sim, 144 é especial. É 12 ao quadrado. Se eu falar 64 é um número especial, sim, 64 pode ser 8 ao quadrado, pode ser 4 ao cubo, certo? Então, são números especiais. Então, no entanto, o que eu fiz? Y menos 10 ao quadrado é igual a isso, y menos 10 é igual mais ou menos. Olha, por que eu estou usando mais ou menos agora? Porque estou falando de localização, ó. Então, y positivo e y negativo, ó, já bem antenado na questão, tá? Então, y menos 10 é igual mais ou menos a raiz de 225. Então, y menos 10 é mais ou menos 15. Ah, então, se y menos 10 é mais ou menos 15, então y é igual 15 mais 10, ou y é igual menos 15 mais 10. Passa no 10 para o lado de lá. Que deu quanto, gente? Olha que legal. Deu 25 e menos 5. Então, quando eu fiz x igual a zero, eu encontrei dois valores, menos 5 e 25. Quando eu joguei isso aqui no plano, que eu fiz bem, assim, bem, o máximo possível de trabalhando as coordenadas, bateu perfeito, ó. Cada quadrinho desse valia menos 5. Então, ó, deu aqui no menos 5 e deu lá em cima que não deu tanto, entendeu? Era para ter passado um pouquinho para baixo. Mas é a circunferência que eu mudei, entendeu? De qualquer maneira, estava próximo. Olha aqui, ó, menos 5 e 25. Qual que é essa distância? Distância, ela tem 20 na resposta? Poxa vida, tinha 20 na resposta. Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, 25 menos 5 é 20. Só que não é isso não, né, gente? É distância. Distância, então, isso aqui, ó, menos 5 está indicando apenas uma posição. Só que isso aqui vale 5,
5 mais 25 é 30. Tem que ser 30 a resposta e não 20. Beleza? Muito cuidado aí, ó, pra você ver. Já pensou que depois de uma questão dessa inteira, você fazer tão bonito e marcar 20 lá no final? Ô, dó. É isso que a gente tem que estar atento. E sabe para quê? Que a gente precisa? Viver o presente. Vamos lá? Duda, você perguntou a 4, tá? Então, vamos lá. Você reveja, por favor, a questão 5, tá? Reveja. A questão 4, Duda, olha o que ela fala. Pilates é um sistema de exercícios físicos que integra o corpo à mente como um todo, desenvolvendo estabilidade corporal necessária para a vida mais saudável. A figura abaixo mostra um dos exercícios trabalhados no Pilates e é observado que o corpo da professora gera um arco AB, né? Olha bem, ó. Beleza. Supondo que o arco gerado pela professora seja um quarto de uma circunferência de equação tal. Olha que legal. Vale a pena viver essa questão agora também. Volta aí, você que está revendo a questão, dá uma volta aqui, ó. Deixa você aprimorar primeiro, deixa o cérebro captar lá. Vamos ver essa aqui, ó. Então, ele quer saber, ó, o valor aproximado da altura da professora. A altura da professora seria o quê? Ó? Seria isso aqui. Se isso aqui é um quarto de circunferência, se isso aqui é um quarto de circunferência, a altura da professora vai ser o quê? Ó? É isso aqui? Claro que não, né, gente? A altura da professora é o comprimento disso aqui, ó. É esse comprimento. É o comprimento desse arco. A altura dela é isso, não é isso aqui. A altura é o comprimento do arco. Isso aqui não é um quarto de circunferência? Se é um quarto de circunferência, o que é o comprimento da circunferência? 2πr, dividir por 4, que é um quarto. O que eu preciso, então? O bendito raio. Olha que legal. Só que a circunferência, ela é 100x2 mais 100y2, papapá. Lembra que eu falei para você? Então, para você encontrar o centro e o raio, se tiver qualquer termo acompanhando o x e o y2 que não seja 1, você deve dividir por esse número. Então, você vai dividir todo mundo por 100. Dividir todo mundo por 100. Ah, mas não dá para dividir por 100 todo mundo. Não interessa. O negócio é você deixar o x2 e o y2 iguais a 1. Certo? Tá vendo aqui, ó? Então, um x2 e um y2. Se o resto deu, beleza. Se não deu, beleza também. Então, vamos lá. Ficou isso, dividindo todo mundo por 100, ó. 400 por 100, 600 por 100, 1.075 por 100. Beleza. Considerando isso, nós tivemos aqui, ó. Olha bem. x2 mais y2, o que eu quero? Encontrar as coordenadas do centro, ó. É que é tão prático que a gente já faz aqui, ó. Mas como é que eu encontro? Ó, menos 4 dividido por menos 2. Menos 6 dividido por menos 2. Menos 4 por menos 2 é 2, menos 6 por menos 2 é 3. Agora, como é que eu faço para encontrar o raio? Eu faço, ó, o A e o B. O A2 mais B2 menos R2 é igual a C. Quem é o meu C? É o termo independente. Então, ficou 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos E ao quadrado é igual a 10,75. Olha que número legal, olha. Olha o número que nos persegue. 2,25. 2,25 está muito próximo de 225. Como assim, Wagner? Próximo? Claro que tá, tem tudo a ver. Olha aqui, ó. Então, o raio ao quadrado é igual a raiz de 2,25. Quanto que é raiz de 225? É 15. Então, quanto que é a raiz de 2,25? É 1,5. Pronto. O raio é 1,5. Qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Só que é 2πr sobre 4, o comprimento da moça lá. Então, ficou 3π sobre 4. 3 dividido por 4 deu 0,75π, que nem precisou transformar o π. 0,75π seria a resposta para a questão. Beleza? Linda também, uma proposta que seria tranquilo para o Enem, situação cotidiana. Vamos lá? Vocês pediram a 6. Beleza. Então, vamos ver. A 6, ela diz o quê, ó? Vamos ver, ó. A 6, ela diz assim, ó. Vamos ver aqui. A figura a seguir representa a parte do mapa de uma cidade. A figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade, na qual estão identificadas a catedral
e a prefeitura e a Câmara. Então, está aqui, catedral, prefeitura e Câmara, certo? Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade. Observe que os quadriculados não representam os quarteirões da cidade, servindo apenas para localização dos pontos e retas no plano cartesiano. Nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes, olha bem, pelos pontos equidistantes da Catedral e da Prefeitura, enquanto a Avenida Juscelino Kubitschek, não mostrado no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Bacana. Os pontos de interseção, olha que legal, os pontos de interseção da Avenida Brasil e Juscelino Kubitschek pertencem à região definida por quem? Olha que massa, gente, olha. Então, nesse caso, nós temos o quê, ó? Gente, pontos equidistantes. Essa questão, ela fez uma geral, ela fez uma lavagem de geometria plana. Essa questão, ela está com o conceito de geometria plana jogado dentro de analítica, mas ela é mais plana. Olha para você ver aqui, ó, pontos equidistantes. Imagina que eu tenho aqui, ó, um segmento A e B, um segmento AB, melhor dizendo, tá? Eu pego para você. Por favor, filhão, viva aqui, ó. Esse ponto M, eu posso dizer que ele equidista dos pontos A e B, supondo que esse ponto M seja o ponto médio, certo? Do segmento? Sim, ele é equidista. Quer dizer o quê? Que está na mesma distância. Mas só tem esse ponto que equidista? Não. Tem... Oh, Jesus. Olha aqui, ó. Tem vários outros pontos. Onde é que estão os pontos equidistantes? Guarda essa aí para você, querido. Ó, olha, onde é que estão os pontos equidistantes? Os pontos equidistantes estão na mediatriz do segmento. Com certeza, Caio. Olha bem, ó. Então veja bem, onde é que estão os pontos equidistantes, galera? Olha um conceito de geometria plana. Estão na mediatriz, ó. É a beleza da geometria plana que sustenta as demais geometrias, né? Mas vamos lá. Então aqui, ó. Nesse caso nós temos o quê? Então a mediatriz é esse segmento. Então pensa bem agora, galera. Eu pego um ponto aqui, ó. Eu pego um ponto aqui. Será essa distância de A, desse ponto até A, é a mesma dele até B? Sim. Essa distância é a mesma, gente? Sim. Então, os pontos que vão estar equidistantes dos pontos A e B são os pontos que vão estar na mediatriz. Então, esse conceito eu já tinha. Então, o que eu tinha que fazer? Jogar isso na questão. Olha bem, ele dá uma dica, A Avenida Brasil é equidistante, os pontos qualquer ponto da Avenida Brasil vai estar a uma mesma distância da catedral e da prefeitura. Tá vendo aqui que é uma mediatriz, gente? Ó, o que é uma mediatriz? É uma linha, uma reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a ele. É uma linha perpendicular ao ponto médio do segmento. O que nós queríamos? Olha, deu trem, Jesus. Enfim, ele quer saber os pontos que são equidistantes da prefeitura e da Câmara. Prefeitura e Câmara. Olha para você ver, ó. Aí eu tracei aqui o seguinte, ó. Olha bem, prefeitura e Câmara. O ponto médio vai estar aqui, não vai? Necessariamente é esse ponto aqui, essa linha que é a mediatriz, ó, é a mediatriz, todos os pontos que tiverem nela estarão equidistantes da prefeitura e da Câmara. Olha, vamos pegar esse ponto aqui de cima, ó, esse pontinho aqui, ó. Olha, quanto que você anda para chegar na Câmara?
2 quarteirões, suponha, embora eu tenha falado que não vale isso aí, mas você andaria 2 quarteirões. E para a prefeitura? 2 quarteirões. E você está nesse ponto, você anda 1, 2, 3, vira 4. E aqui, ó, 1, 2, 3, vira 4. Qualquer ponto que você pegar que tiver nessa mediatriz, você vai andar a mesma coisa. Galera, o conceito é fantástico, a ideia da questão é fantástica, é uma questão simples de resolução, mas é um conceito que é abordado, já foi abordado no Enem, aí, nos últimos anos. Eu lembro, tu vê agora à mente uma questão bem bonita, tá lá. Enfim, o ponto de interseção da Avenida Brasil, ó, Avenida Brasil, e a Juscelino Kubitschek, pertence a qual região? Então, a Juscelino Kubitschek, ela está onde? O ponto de interseção está onde, galera? Olha bem, ó, o ponto de interseção está por aqui, ó. Tá ou não está? O ponto de interseção está por aqui. Então, que ponto é esse? Ó? Nessa linha. Então, ele falou o quê? É uma circunferência x menos 2 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado menor ou igual a 1, tal. O que tinha que fazer? Nós tínhamos que definir agora, certo? Ou eu poderia criar a equação da reta, eu poderia criar esta equação, certo? Criar a equação Juscelino Kubitschek, no caso aí, e depois trabalhar a interseção e verificar o ponto direitinho, ou então fazer isso, ó. Por exemplo, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha bem, por favor, concentra. Eu peguei aqui, ó, o x, essa circunferência tem centro 2 e 6, e Rá igual a 1. A circunferência que tem centro 2 e 6 é a circunferência rosa, ó. Ó, o x2, o y6. Tá vendo aqui, ó? Centro 2 e 6, ó. Tô marcando de rosinha agora aqui, ó. E Rá igual a 1, ó. Rá igual a 1, ela movimenta aqui, ó. Será que essa reta vai estar nesse contorno? Ah, mas tem outro detalhe, Wagner. Olha, gente, é linda, gente. Ai, meu Deus, eu queria tanto que você estivesse vivendo para valer aqui agora. Se você não tiver ainda, volta, concentra, esforça, porque vai valer a pena. Só essa questão já é muito bacana para qualquer prova. Gente, uma circunferência de centro 2 e 6 e Rá igual a 1 seria aquela lá de cima mesmo. Agora, se está vendo esse sinal menor que, na equação de circunferência, lembra o que a gente falou? Tem reta, tem parábola, né? Se eu tenho lá, ó, y é menor ou igual a x mais 2. O que é a reta x mais 2? Essa reta que vocês veem aqui. Y menor que quer dizer pontos abaixo. Então, representa isso, ó. Por exemplo, vamos imaginar essa parábola. Y é menor ou igual a menos x ao quadrado mais 4. O que é menor? Em vez de menor, vou colocar maior. Olha, y maior ou igual menos x ao quadrado mais 4. Só suponha. O que representa o maior? Pontos acima. Ó, representado, a representação gráfica dela seria isso. Tá certo? E circunferência, como que é o lance de circunferência? Ó, x2 mais y2 é menor ou igual a 4. O que é menor? Aqui é uma circunferência de centro na origem Rá igual a 2. Circunferência não tem abaixo ou acima, porque esse ponto aqui pode estar abaixo, mas pode estar acima desse. Então, o menor ou maior representa pontos dentro ou fora. Menor quer dizer dentro. Então, menor seria abaixo, certo? Só que o abaixo nosso aí é o dentro, né? Então, dentro da circunferência. Beleza? Então, aqui seria o quê? Os pontos dentro da circunferência. Então, será se, olha bem, ó, então, opção A, os pontos dentro da circunferência seriam esses, certo? Esse ponto de interseção está aqui, ó. Ele não está dentro daquela circunferência. Se fosse maior ou igual, seriam os pontos maior ou igual, seria fora, certo? Seria fora. Aí sim ele poderia ser, mas ele colocou menor ou igual. Primeira coisa, vocês entenderam o que eu falei aqui?
Olá, minha querida. Entenderam o que eu falei? Pontos dentro e fora da circunferência? Gente. Oi, Aninha. Tudo bem, minha querida? Então, vamos lá. Aninha, o seguinte, ó. De reta e parábola, entendeu? Da reta e da parábola, entendeu? Da reta e a parábola que eu citei como exemplo, entenderam? Beleza. Circunferência, então, reta é maior, quer dizer acima, menor quer dizer abaixo. Parábola também é a mesma coisa. Maior quer dizer acima dela, menor quer dizer abaixo dela. Circunferência, maior é acima. Então, no caso, maior é fora. É só lembrar, maior é a abrangência maior, é fora. Menor é a abrangência menor, é dentro. Lembra disso, tá certo? Circunferência maior é uma abrangência maior, é fora. Menor é a abrangência menor, é dentro. Beleza? Então, o sinal aqui, ó, era de menor. Só ver aqui. Repete só como for uma reta da mediatriz entre a Câmara e a Prefeitura. Sim, repito agora. Tá certo? Repito agora. Mas só para concluir essa ideia ainda do menor e maior. Então, essa circunferência, ela teve, então, ó, X, tá? A circunferência rosa, que é aquela que eu desenhei de rosa ali em cima, certo? Como eu quero menor ou igual, menor quer dizer dentro. Se fosse maior, vou colocar aqui para vocês, que eu vou mandar isso para você, ó. Se fosse maior ou igual a 1, seria os pontos fora, certo? Beleza. Então, a gente nota que o ponto de interseção da reta dessa reta, da reta Juscelino Kubitschek com a, com a Avenida Brasil não deu dentro daquela circunferência. Beleza? Não deu. Então, a opção A não é. Beleza? Foi perguntado aqui, meus queridos, o que justificou eu ter encontrado a Juscelino Kubitschek nessa linha dourada. A Juscelino Kubitschek, olha bem, a Avenida Juscelino Kubitschek é formada pelos pontos, a Avenida Juscelino Kubitschek é formada pelos pontos equidistantes da Prefeitura e da Câmara. Os pontos que equidistam da Prefeitura e da Câmara, necessariamente é a mediatriz, certo? Os pontos que equidistam da Prefeitura e da Câmara é necessariamente a mediatriz. Certo, Pedrão? Seja bem-vindo, meu querido Pedro Lauton. Olha bem, gente. Então, aqui, ó, olha bem, ó, isso é um fundamento, tá? É um fundamento. Onde é que estão os pontos equidistantes de dois pontos A e B? Os pontos equidistantes de dois pontos A e B necessariamente está na mediatriz do segmento AB. Certo? O que é uma mediatriz? É uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular a ele. Todos os pontos que tiver nessa linha azul necessariamente estarão a uma mesma distância entre os pontos A e B. Então, onde é que eu achei ele? Achei aqui, ó. Então, trabalhando a prefeitura e a Câmara, aqui, ó, 3, o ponto médio, 3 mais 5, 8 por 2 é 4, e o Y? 1 mais 3, 4 por 2 é 2. Estava necessariamente nesse ponto, certo? Mas aqui eu nem vi isso, eu nem vi coordenadas, eu só vi aqui, ó, são dois quadrados, a interseção deles, o ponto médio está aqui, ó, são duas diagonais, certo? Então, tracei ela. Traçando essa Juscelino Kubitschek, ela vai interceptar a Avenida Brasil nesse ponto. A gente já sabe que é essa outra circunferência. Então, agora, olha bem, ó, o centro dessa outra circunferência é quanto? 1 e 5, e o raio é igual a quanto? Raiz de 2. O raio é igual a raiz de 2, certo? Então, nesse caso, nós tivemos o quê? Ó? O raio é igual a raiz de 2. O que nós queremos? A circunferência de 1 e 5, ó, x igual a 1, ó, desenhando aqui, ó, x igual a 1, y igual a 5, e o raio é igual a raiz de 2. Quanto que é raiz de 2? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, certo? Olha que legal,
isso aqui não vale raiz de 2? Vale raiz de 2. Por quê, ó? É um quadrado de lado igual a 1, ó. Se é um quadrado de lado igual a 1, isso aqui é igual a raiz de 2. Então, isso aqui é o raio. Então, ela vai passar por onde? Por esse ponto, que é exatamente... Olha que linda que é a questão, gente. É exatamente o ponto de interseção entre a Juscelino Kubitschek e a Avenida Brasil. Agora, para isso, tem que ser o quê, ó? Então os pontos representa a circunferência em que os pontos menor ou igual a 2. Onde é que estão os pontos menor ou igual a 2? Menor quer dizer o quê? Dentro. Então, os pontos dentro da circunferência. Wagner, mas esse ponto não está dentro, mas está igual. Então, está nela. Ou seja, ou está dentro ou está nela. O igual quer dizer que está no contorno. Então, essa seria a ideia. Então, esse ponto está aqui, ó. Por isso, a resolução da questão, olha o que é a resolução da questão. É o conceito, olha a resolução que eu fiz, ó. É o conceito, certo? De mediatriz, analisar os pontos onde ocorreria a interseção e depois essa ideia aí, ó. Tá bom? E essas outras, não. Então, justificou a opção B como resposta da questão. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Linda demais a questão, simples e linda, linda, linda. Repete a questão? Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, vamos ver. Deixa eu só pegar uma água aqui que eu não trouxe já aqui, não. Então, vamos que vamos. Uma passada rápida na questão, ela falava o seguinte, ó, aqui nesse mapa, olha, a figura a seguir representa a parte do mapa de uma cidade na qual estão identificadas a catedral, olha bem, catedral, você viu lá embaixo, é a prefeitura, a Câmara de Vereadores, catedral, prefeitura e Câmara, certo? Estão marcados por esses pontos, ó, catedral, prefeitura e Câmara de Vereadores. Beleza, né? Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e retas no plano cartesiano. Então, serve apenas para uma localização de pontos. Beleza, certo? Por que ele está falando isso? Porque as avenidas, tudo bem, a Avenida Brasil poderia ser uma avenida mesmo, mas a Juscelino Kubitschek, ela não vai cortar o meio dos quarteirões, né? Até pode, né? Mais ou menos, né? Está dividida ali. Mas, vamos lá. Mas, enfim, ele trabalhando essa ideia. Na cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes da catedral e da prefeitura. Então, pontos equidistantes, então você já vê, ó, a Avenida Brasil, essa paralela ao eixo dos Y, olha, note que ela está entre a catedral e a prefeitura, nesse ponto aqui já é a mesma distância. E todos os pontos que tiver nessa linha vão estar à mesma distância, gente. Qualquer ponto que você pegar da Avenida Brasil, a distância dele à catedral é a mesma distância à prefeitura. O mesmo tanto que você anda para a direita ou para a esquerda para chegar na catedral ou na prefeitura vai ser a mesma. Por quê? Porque isso aqui é uma mediatriz. O que é uma mediatriz? É um segmento, é uma reta que passa pelo ponto médio, é perpendicular ao segmento. Certo? Então, aqui, ó, a Avenida Juscelino Kubitschek, não mostrada no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da prefeitura e da Câmara, certo? Então, olha aqui, ó, pronto. Então, qual que é a ideia? A prefeitura e a Câmara estão aqui. A Juscelino Kubitschek, como ela é equidistante desses dois pontos, necessariamente ela também vai ser uma mediatriz. Ela também será uma mediatriz, certo? Então, a reta perpendicular ao segmento. Então, traçando ela perpendicular, olha os pontos aí, ó. Passando, ela passa por esse ponto, pelos vértices aqui do quadrado, ó. Onde que ela vai interceptar a Avenida Brasil? Nesse ponto aqui, ó. Agora, que ponto é esse? Será que ela estava nessa circunferência?
Já falamos, nessa referência nós identificamos o centro e o raio, tá aquela roxa ali de cima, aquela rosa ali de cima, não está. Será que está nessa de baixo? Ó, identificamos o centro e o raio, então eu tracei isso. Como era menor ou igual a 2, eram os pontos dentro. Porém, essa circunferência, necessariamente, ela passa por esse ponto aqui, ó. Essa circunferência, ela passa por esse ponto, certo? Então, olha aqui, ó, ela passa por esse ponto de interseção, que é exatamente onde a Juscelino Kubitschek encontra com a Avenida Brasil. Então, está na opção B, a resposta da questão. Beleza? Então, vamos lá. Depois vocês pediram a... Vocês não pediram a 16, não pediram a 8, mas eu vou falar a 8, que a 8 também tem um fundamento importante, tá? Vou falar a 8 aqui para vocês. Vamos lá. A 8, ela diz assim, ó. Olha para você ver. Tudo bem, Lulu? Tudo claro? Beleza? A 8, ela diz assim, ó, gente, olha que legal essa questão. São os detalhes que na hora da prova você precipita. Então, ó, para você não precipitar na questão, siga a sua intuição, certo? Olha a coisa com carinho. Será que essa questão quer dizer alguma coisa? Então, mas se você fizer com atenção e já preparado para não cair em armadilhas, porque quando você começar a desenvolver, que nós vamos passar por esse processo de fazer muitas provas, muitas questões, e ver quais armadilhas que estão sendo jogadas, quando a gente já souber quais armadilhas que a gente pode cair, você não vai cair mais, porque você já viveu isso, você já sabe onde está nas entrelinhas o detalhe da questão. É isso que vai valer treinamento. Se Deus quiser, ainda tem muita coisa boa, graças a Deus, para acontecer. Tá bom? Estamos juntos aí, se Deus quiser, até a sua vitória, meu querido. Olha bem, ó, vamos ver. Na figura, a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço no topo suporte do suporte mede 2 metros. E a criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então, ela balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Isso é meu espírito de brincadeira, tá, gente? É que eu falo assim, se estivesse brincando comigo, ela podia ter certeza que ela ia alcançar a linha horizontal ou até mesmo a vertical, entendeu? Porque quando eu brinco, meu Deus do céu. Mas assim, ó, segura aí, segura firme, que nós vamos voar agora. Quando eu brincar com meus filhos. Oh, o tempo que era bom, né, gente? Perdi. Passou já, né? Perdi, que passou. Agora estou esperando os netos, só que os netos não chegam. Olha aqui, ó. Pois é, eu jogava, né? Mas tinha que fazer esse arco todo, ó. No mínimo isso, ou passar uns 120 graus, 120 não, 210 graus, por aí. Mas vamos lá. Então, olha, a brincadeira era essa. Então, a criança ela está num formato aí, ó, de certa forma segura, né? Aí, para valer, ela poderia fazer o quê? Imagina eu empurrando o meu filho, né, nessa gangorra, nesse balanço, quer dizer, ele ia fazer esse movimento, mas ele podia fazer um movimento maior. Então, ele está querendo impedir que ela ultrapasse. Olha bem, ó, é aí que está o detalhe da questão. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então ela balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Ela não chega a alcançar a posição horizontal. Galera, isso é uma informação matemática, certo? Você tem que estar atento a esse detalhe. Não chegar na posição horizontal é não chegar nessa linha, beleza? Agora, vamos lá. Na figura, considere que o centro do plano cartesiano é que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte. A origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo do X, paralelo ao chão do parque, e o eixo dos Y tem representação positiva para cima. Olha bem. Ou seja, gente, o que ele falou? Ele pediu para você pegar esse balanço e plotar aqui, ó. A ideia era essa. O centro
Ó, o ponto de suporte, o topo de suporte, está onde? Está aqui, ó. Esse topo aqui, ó, está aqui, ó. Certo? O comprimento desse balanço representa o quê? O movimento que essa criança vai fazer. Eu marquei aqui, ó, numa cor verde, mais claro. Então, ó, representando isso aqui, ó, certo? É esse topo. E esse raio aqui é quanto, gente? E esse raio aqui é 2, ó. Essa medida aqui, ela é 2, ó. Então, aqui seria menos 2, aqui é 2, aqui é menos 2. Beleza? Tudo bem? Então, acho que ficou claro esse desenho aí, não ficou? A ideia da questão, então, jogando o balanço, plotando a figura no topo, no eixo lá. A curva determinada, agora vem o detalhe, a curva determinada pela trajetória do assento do balanço é o quê? Claramente, essa curva, ela seria uma parte de uma circunferência. Ela seria a parte de uma circunferência. A curva, ela vai ser só isso aqui, ó. Ela chega no máximo nessa linha aqui, dessa linha para baixo, ó. Dessa linha para baixo, dessa linha para baixo, certo? Ela não vai alcançar a linha horizontal, que ela está paralela com o eixo dos X. Enfim, acho que vocês entenderam. Entenderam ou não? Beleza? O que eu preciso? Encontre a equação da circunferência. Como que é a equação da circunferência? Ele falou, considere que o centro vai ser a origem. A origem é o quê, gente? É o ponto 0 e 0. Se o centro é a origem e o raio é igual a 2, como é que eu escrevo a equação da circunferência? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Certo? Faço isso, ó. Cheguei x2 mais y2 igual a 4. Bacana, bacana, filho. Só que não tem essa resposta, filho. Mas o que a gente tem que agora seguir uma intuição? Beleza. Ah, ele trabalhou f de x. Ah, mas quem é f de x? F de x é y. Ah, ele isolou o y. Ele isolou o y. Beleza. Então, y2 é igual a 4 menos x2. Ah, 4 menos x2 já está aparecendo em vários pontos. Ó. Pode ser uma dessas respostas. Ótimo, vai com calma agora, tá? Y é igual a quem, gente? Mais ou menos, filhão, mais ou menos, filho. Ó. Não esqueça de fazer isso, tá? Ou melhor, vamos usar a palavra. Lembre sempre de fazer isso. Sempre que você tira o 2, transforma em raiz, você deve escrever mais ou menos. Se o mais, se o menos não vai te servir, isso vai depender da questão, certo? Beleza. Então, meu y seria raiz quadrada de 4 menos x2, ou y seria menos raiz de 4 menos x2. Tem as duas respostas, gente? Olha que bodega, gente. Se você lembrou, olha bem, se você lembrou de colocar mais ou menos, certo? E você vai lembrar disso, você teria as duas respostas. Aí você tem as duas respostas. Aí o que vale agora? Galera, meu querido, você tem que pensar assim, ó, eu tenho que seguir agora alguma intuição. O que ele quer me dizer? Por que ele jogou as duas? Porque uma só vai valer. Certo? Olha bem, ó. Então, nesse caso, era por aí, João. Olha aqui, ó. Nesse caso, olha que legal, que linda que é a questão, gente. Olha, essa parte, ele fala o seguinte, ó. E a parte paralela ao chão. E o eixo dos y tem orientação positiva para cima. Ou seja, o que ele está dizendo? É o normal, né? Olha, o eixo dos y, então essa parte aqui é a parte positiva e essa parte aqui é a parte negativa. Certo? Então, esse balanço, esse menino, ele vai estar andando na parte de baixo ou na parte de cima? Esquece Wagner brincando com seus filhos. Porque se fosse Wagner brincando com seus filhos, Wagner ia fazer questão de ser na parte de cima, certo? Mas não sou eu. Mas meus meninos gostavam disso, tá, gente? Eles gostavam dessas aventuras. Olha aqui, ó. A mãe que sofria demais. Você tá doido? A mãe, quando eu saía para brincar com eles, ó, mãe, fica aí que eu vou para ali. Entendeu? Porque as minhas brincadeiras eram mais radicais. Mas eles sofriam, a mãe sofria demais. E achava ruim demais. Só que ninguém gostava. Uns gostavam, outros não também, né, gente? Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, a ideia aqui, ó, é o seguinte. Gente, essa parte aqui não é a parte de baixo,
Se ela é a parte de baixo, ela é a parte o quê, gente? Negativa do Y. Então, o Y tem que ser o quê, gente? Negativo. Simples assim. Olha, o Y tem que ser negativo. Opção D, a resposta da questão. Olha a resolução. Pequena, uma ideia, mas aí seguindo a intuição. E aí, quando você fez o mais ou menos, você sacou que teria que ser o positivo e o negativo, ou seja, alguma coisa rolava na questão. Entendido? Deixa eu ver se tem alguma questão dessa, embora você não tenha pedido, mais especial. Essa aqui também não tem nada, tranquila. Essa é só encontrar o centro e o raio. Vou fazer a 13. Vou fazer a 13. Oh, muito bem, Duda. Nem tinha visto ainda. Eu levantei minha cabeça agora, conectado com você aí, minha querida. Vamos lá, Dudinha. Dudinha, tudo bem, minha querida? Vamos lá, todo mundo. Você sabe o quanto nós vamos trabalhar por vocês. E eu quero muito pedir a vocês, tenha força, só tenha força, certo? Mesmo que às vezes tem dias que não vai estar tão legal, mas vamos fazer pelo menos um pouquinho a cada dia, viu, João? Mostra que você tem capacidade, filho, para chegar onde você deseja, onde você sonha. Eu sei mais ou menos do seu sonho, filho. Então, vá atrás dele, assim, ó, mas com toda a garra, com leão, assim, ó, batalhando pela sua vitória, pela sua, né, seu grande sonho, né, não? Então, vamos todos aqui. Gente, olha a questão 13, uma prática que você talvez não tenha feito ainda, ou não tenha hábito de fazer. Que é o quê, gente? Olha, em muitas figuras, isso é válido. Deixa eu olhar para vocês aqui, para vocês me verem, tá? Olha, isso é válido para muitas figuras, muitas situações, até em geometria plana. Às vezes está querendo calcular uma determinada situação, uma área ou qualquer outra coisa. Se você pegar os elementos dessa geometria e plotar no plano cartesiano, você tem uma orientação, você vai ter uma noção de resposta, principalmente para áreas de figuras, tá bom? Vale a dica. Então, pega a figura, plota no plano cartesiano, do jeito que você achar conveniente, ou que a questão for conveniente. A questão 13, ela diz assim, o governo pretende construir armazéns, né, com o intuito de estocar parte da produção da safra de grãos, de modo que não haja desperdício por situações adversas. A seção transversal... Gente, vou parar só um pouquinho aqui. Eu podia ter pesquisado. Você vai falar assim, Wagner, você está desantenado demais. Não, mas eu não acompanhei. Por que o preço do arroz está tão absurdo, gente? O arroz que a gente comprava de R$ 12 já está a 30 e poucos reais. R$ 38. Alguém sabe me falar o que elevou ao aumento abusivo do arroz? Ninguém sabe. Vocês estão sabendo o arroz? Vocês estão comendo? Como é que está, gente? Meu pai. Então, 30 e poucos reais. 30 já tem lugar. O arroz que eu comprava de. Olha, não, é que eu fui. Que eu fui olhar o preço do arroz. Entendeu? O pessoal falava, arroz. Eu chegava na prateleira, pegava. Mas agora, o arroz que a gente comprava era 12, 14, 15. Aí foi para. Quando eu fui comprar da última vez, estava 20, R$ 27, R$ 28. E da agora que eu fui comprar, estava 30 e tantos reais. Falei, que bodega é essa? Ainda bem que arroz, eu só como uma colher de arroz, só e mais nada. Mas então, entendi, meus queridos. Eu não acompanhei essa parte da economia aí, não. Né? Mas eu sei que. Mas, pois é, tá vendo? Agora, e ontem, eu estava vendo uma reportagem daquele navio transportando gado vivo, né? Quantas mil cabeças de gado num... Mas, enfim, vamos voltar para a questão. Que ótimo. Então, vocês estão por dentro aí de tudo. É isso aí, né? Acompanhando no geral. Mas vamos lá. Então, aqui, ó.
Nesse caso, nós temos, mas eu só vi esse preço quando eu fui olhar e me falaram, quanto é que está o arroz lá que você está comprando? Eu falei, não sei não. Aí eu fui ver, o arroz que eu estava pagando estava 30 e tantos reais. Olha aqui, ó. O governo pretende construir armazéns com o intuito de estocar parte da produção da safra de grãos, de modo que não haja desperdício por situações adversas. A seção transversal da cobertura de um desses armazéns tem a forma de um arco de circunferência, apoiando em colunas de sustentação que estão sobre a viga. O comprimento dessa viga está aqui, ó, é de 24 metros, certo? E o comprimento da maior coluna de sustentação é de 8 metros. Certamente é essa, ó. A maior coluna de sustentação é de 8 metros, conforme a figura a seguir. Tá aqui, ó, já tá o desenho aqui do lado também. Beleza. Com isso, nós temos o quê, ó? Considerando um sistema cartesiano de eixos ortogonais x, y, com origem no ponto C, de modo que um semi-eixo positivo esteja na direção CD, semi-eixo positivo, ou seja, enfim, beleza, é correto afirmar que a equação da circunferência que contém os pontos C e D na transversal do telhado com relação ao sistema XY é dado por. Então, a equação, o que ele quer? A equação, então, ó, com relação a isso, a equação da circunferência. Beleza? Olha bem, onde é que ele colocou isso aí, ó? Então, o que a gente fez? Considerando o sistema cartesiano com os eixos ortogonais, a origem, olha a palavra origem. No plano cartesiano, a origem vai estar no ponto C. O que é origem, gente? Origem é o ponto 0 e 0, gente, ó. Origem é o ponto 0 e 0, ó. Aqui está a origem. Não sei por que eu inclinei para escrever. Origem, olha aqui, ó. Então, a origem está no ponto 0 e 0. Beleza, o que a gente fez aqui, ó? Preste atenção, pegou essa figura, olha bem, Dudinha, pegou essa figura e plotou, ó, e plotou no plano cartesiano, certo? De modo que aqui estava o ponto 0 e 0. Se aqui está o ponto 0 e 0, e essa distância aqui é igual a 24, e essa distância é igual a 24, acho que alguma coisa saiu do lugar aqui. Olha, e essa distância é igual a 24, preste atenção. Aqui, ó, então esse ponto aqui seria 24, certo ou não? Esse ponto aqui seria 24, essa distância. Beleza. Olha bem, se ela é 24, então, nesse caso, aqui está o ponto 0, aqui está, olha bem, aqui está o ponto médio, que é 12 para cá, tá vendo aqui, ó, 12 para cá e 12 para lá. Então, essa medida toda é 12, essa medida toda é 12, certo? E essa medida toda aqui é 8, que é a distância, né, a altura dessa viga maior. Beleza. O que eu preciso para encontrar a equação da circunferência, gente? Tudo, circunferência resume centro e raio. Sua atenção tem que ser voltada sempre para isso. Beleza, então eu marquei aqui o centro, certo? Onde é que está esse centro? Beleza. Olha, se aqui está o plano cartesiano, aqui está a origem, e essa é a linha do X no sentido que ele colocou, o centro dela estaria aqui, nesse ponto. Certo? O que eu sei? Que o X dele é 12. Caso eu queira precisar do X do centro, é 12. Mas quanto que é o Y? Então, eu tenho que encontrar esta medida. E aí, valeu aqui o seguinte, ó. Então, essa medida era 12. A distância do centro a qualquer extremidade aqui é o raio, certo ou não? Essa medida aqui é o raio, daqui para cima também é o raio. Se isso aqui tudo é o raio, e esse pedaço aqui de cima é 8, isso aqui, então, vai ser R menos 8. Certo? E aí, o que nós vamos fazer? Pitágoras, né? Pitágoras, ó. Aplicou Pitágoras, vamos encontrar que o raio é igual a 13. Agora, vamos lá. Cuidado. Olha bem que a questão falou muito sobre considerando o sistema cartesiano de eixos ortogonais com a origem no ponto C, de modo que o semi-eixo positivo esteja na direção CD, certo? Olha, o semi-eixo, então, CD vai estar, isso aqui é o eixo dos X, ó, certo?
beleza, tal, e assim foi. Então, quando o raio for igual a 13, essa medida aqui em cima era 8, essa de baixo então vai ser quanto? Vai ser 5, certo? No final, vai ser 5. Então, quais são as coordenadas do centro? Então, o centro vai ter o quê? Ó? X igual a 12 e o Y já está na parte de baixo, vai ser menos 5. Então, eu estou buscando a equação de uma circunferência que tem centro no ponto 12 e menos 5 e raio igual a 13. Aplicou a equação, ó, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, equação da circunferência, chegou nisso aí. Ele nem desenvolveu, ele deixou no formato geral mesmo, x menos 12, y mais 5, ó, menos 12 mais 5. Olha com cuidado, que eu vi o 169 aqui, vi aqui, só que está na opção A, a resposta da questão. Beleza? Então, foi feita uma plotagem dessa figura no plano e mais nada. Ok? Vamos, então, para a 16. Foi isso que pediu, não foi? Segue. Pois é, meu querido. Mas é isso. Vamos lá. Junilton, eu sei que você tem uma fazenda lá no Lagoinha, tá? Olha, a minha terra, eu tenho um capim lá que está precisando de gato. Se você tiver gato para colocar lá, pode pôr, viu? Nem vou cobrar nada de você, para acabar com aquele capim que está lá. Daquele mato, né, filho? Que ali só tem mato. Abandonado geral. Nem tem tempo de ir naquele lugar. Mas eu acho que não sei se é seu sogro, cria gado, não sei, né? Se tiver alguma cabeça para quiser colocar lá, pode pôr. Tô falando sério, viu? Afogar. Meu pai do céu, pode deixar não, filho. Vamos lá, mas vamos seguir aqui, ó. Galera, próxima questão a 16. Próxima questão a 16, depois é que vocês quiserem aí. A 16, ela diz assim, ó. A equipe de arquitetos, olha bem, ó, a equipe de arquitetos e decoradores que fez o projeto de um shopping, né, deseja circunscrever uma circunferência ao quadrado maior, deseja circunscrever, então a circunferência vai estar fora do quadrado maior que 1, e que possui lado de 10 metros. Se as coordenadas do centro da circunferência forem dadas pelos pontos 10 e 8, certo? E se for usados a parede da porta de entrada X e a lateral da esquerda Y como os eixos coordenados, né, referenciais, a equação da circunferência olha bem, nesse caso, o que está querendo saber é a equação da circunferência, só isso, não é? Os arquitetos, decoradores, fez um projeto shopping, deseja circunscrever uma circunferência ao quadrado Q1 que possui o lado de 10 metros. As coordenadas do centro da circunferência tal, beleza. Então, o que eu preciso aqui, gente? Só isso. Já me deu o centro da circunferência, que foi o quê? 10 e 8. E eu preciso o quê? Para escrever a equação da circunferência, eu preciso do raio. O que é o raio? É a distância do centro a qualquer extremidade dela. Então, no caso, seria isso. Aqui a gente pode ver que o raio vai ser a metade da diagonal do quadrado. O raio vai ser a metade da diagonal. O que é a diagonal? Se o quadrado... entendi. Entendi aqui, ó, aquela dúvida que vocês têm. Olha, possui lado igual a 10. Ah, não, mas o quadrado também tem lado igual a 10, tá certo. O quadrado tem lado igual a 10. É que eu falei assim, será se eu aqui falou que o centro dessa circunferência estaria no ponto
10 e 8. Não, mas falou que o quadrado tinha lado igual a 10. Se o quadrado tem lado igual a 10, né? Então a ideia é o quê? Ó? A ideia, nesse caso, nós vamos ter o quê? Essa medida toda, a diagonal sobre 2. Ela vai ser 5 raiz de 2 como opção de resposta. Beleza? E aí nós tivemos o quê? Ó? Qual é a equação da circunferência? Qual é a equação da circunferência? É uma circunferência de centro 10 e 8 e raio igual a 5 raiz de 2. Como é que eu escrevo? X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro, que está aqui 8 ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Como as respostas estão na forma geral, então eu tinha que desenvolver quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo, tudo isso igual a 50. Trabalhou tudo isso, chegamos em x2 mais y2, menos 20x, menos 16y, mais 114, igual a 0. Essa opção estava só na opção C, né, como resposta para a questão. Beleza? Tudo certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Ok, falou, filhão. De boa. Vamos lá. A minha também está dando alguma interferência, mas estou usando uma aqui. Enfim, vamos ver. A questão 17, gente. Então, a questão 16 ficou clara para vocês? Tranquilo ou não está? Beleza? Então, a questão 17, ela diz assim, ó. A cidade D localiza-se à mesma distância das cidades A e B. Então, a cidade D localiza a mesma distância das cidades A e B. Olha que legal aqui, ó. Então, isso quer dizer que a cidade D estaria localizada numa mediatriz do segmento AB. E ela dista 10 quilômetros da cidade C. A cidade D localiza a mesma distância das cidades A e B e ela dista 10 quilômetros da cidade C. Em um mapa rodoviário na escala de 1 por 100 mil, a localização da cidade A, B, C e D mostra que A, B, C, A, B e C não estão alinhadas. Nesse mapa, a cidade D está localizada na interseção entre quem? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, assim, ó. Suponha que a cidade A, B e C não estão na mesma linha, então ela estaria por aí. Beleza? Considerando isso, na escala de 1 por 10, por 100 mil, 1 por 100 mil, é isso mesmo, né? 1 por 100 mil, só que é dado em quilômetros, 1 por 100 mil. Então, nesse caso, nós teríamos o quê, ó? A cidade seria 10 quilômetros, né? Então, nesse caso, isso aqui é transformar na escala. Isso é um detalhe só. Então, o AC tinha que ser igual a 10. O meu AC tinha que ser igual a 10, né? Beleza. Com isso, nós tivemos o quê? Ele pergunta o seguinte, nesse caso, a cidade D está localizada na interseção entre... A cidade D está localizada na interseção entre a mediatriz de AB e a circunferência de centro C e Rá igual a 10. Olha, então, se eu colocasse isso aqui, por exemplo, a distância de A até C, de D até C, poderia ser 10, certo? De 10 quilômetros. Mas o raio não seria 10. O que poderia ter? Que ele vai estar na mediatriz, isso é fato. A cidade D, olha bem, isso é fato. A cidade D localiza na mesma distância da cidade A e B. Beleza. A cidade D localiza na mesma distância entre as cidades A e B. Então, onde é que está a cidade D? Ela está ou no ponto médio, ou ela vai estar. Preste atenção, filho. Olha que questão boa. Ou ela vai estar no ponto médio, ou ela vai estar em qualquer ponto da mediatriz. Olha o conceito aí, mediatriz. Quem sabe isso não é uma boa para você que está aqui hoje, certo? E parabéns por estar aqui hoje. Hoje vocês viram e reforçaram um conceito de mediatriz. Veja bem, ó.
Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, certo? E é perpendicular a ele. Todos os pontos da mediatriz necessariamente são pontos equidistantes, certo? Dos extremos A e B. Por que AC é igual a 10? AC é igual a 10. Vamos lá. Mas entendeu o conceito de mediatriz? Eu não entendi como eu ia saber que eu teria que representar uma circunferência. Olha, na verdade, não é que eu representei uma circunferência. É porque a questão também já me sugeriu que os pontos estariam em uma circunferência. Primeira coisa, certo? Primeira coisa, então, forçando essa barra. Repete a questão. Sim, vamos repetir. Certo? Vou repetir agora. Então, vamos lá. Vamos a alguns pontos aqui, ó. Eu vou voltar para o negócio e vou falar aqui direto, tá? Vamos a alguns pontos. Primeiro, quando os pontos não estão alinhados, certo? Então, se os pontos não estiverem alinhados, esses pontos podem estar aqui, certo? Por três pontos distintos e não colineares, passa um plano, certo? Por três pontos distintos e não colineares, passa um plano. Uma circunferência fica definida por três pontos distintos e não colineares. Três pontos distintos e não colineares também pode determinar uma circunferência. Eu posso ter, então, se perguntar, nesse caso, quantos pontos eu preciso para criar uma circunferência? Três pontos distintos, não alinhados. Então, o primeiro ponto seria esse, certo? Então, aqui, ó, não que ele vai estar na circunferência, mas esses pontos podem pertencer a uma circunferência, ou, usando a circunferência, nós vamos ter mais a ideia de alinhamento, tá? E de equidistância. Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, ó. Vamos nesse fundamento. O ponto D localiza a mesma distância das cidades A e B. Então, a cidade D localiza a mesma distância das cidades A e B. Isso quer dizer, então, o quê? A cidade D, ela pode estar em qualquer ponto da mediatriz. Em qualquer ponto da mediatriz. Tá certo? Porque a mediatriz é que define isso. Todos os pontos. Vocês concordam comigo que qualquer pontinho desse que eu tracei aqui, ó, vai estar a mesma distância dos pontos A e B? Se você pegar uma régua e medir, uma vez que isso aqui é ponto médio e aqui é perpendicular, qualquer ponto da mediatriz vai estar a mesma distância? Sim, é importante saber isso. Beleza? Então, vamos lá. Então, o ponto D estaria nessa linha de ponto médio. Segundo, a mesma distância, e a 10 quilômetros da cidade C. Beleza. Em um mapa rodoviário, na escala de 1 por 100 mil, a localização das cidades A, B, C e D mostra que A, B e C não estão alinhados. Então, aqui eu coloquei, isso aqui supondo. Eu coloquei, ó, se não está alinhado, eu coloquei o ponto C no ponto mais extremo, do mais extremo possível, certo? Se a distância de A até C for igual a 10, certo? 10 quilômetros, o que seria isso? Então, é 10 quilômetros. Então, a questão definiu isso, tá? Só que agora, o que seria 10 quilômetros no mapa? 10 quilômetros no mapa seria o quê? 10 quilômetros são o quê? 10 quilômetros são quantos centímetros? 10 quilômetros são 10. Então, vamos lá? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, 10 quilômetros é tudo isso de centímetro. Certo? Tudo bem, Caio? Sua pergunta foi essa. Então, o AC, que é a distância de... Não é A, não, perdão. É que não é A, não, filho, é D. É D, 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 D. Aqui, ó, D, 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 D. É D, filhão. Desculpa, é D. Olha aqui, ó. De DC, 10 quilômetros, tanto centímetro. Como a escala é 1 por 100 mil, eu cortei 1, 2, 3, 4, 5 zeros.
1, 2, 3, 4, 5 zeros, então deu 10 centímetros. Então, DC seria igual a 10 centímetros. Então, esses 10 quilômetros, no mapa, representaria 10 centímetros. Certo ou não? Gente, vamos lá? Beleza, Caio, obrigado, filho. Olha, então vamos lá. A confusão que Caio questionou, por que AC igual a 10? Não é AC. A distância de D até C, da cidade D até a cidade C, era 10 quilômetros. Como no mapa a escala é 1 por 100 mil, então eu transformei 10 quilômetros em centímetro primeiro. Deu tudo isso. E agora, voltando na escala. Então, por que eu cortei esses 5 zeros? Por causa da escala, certo? Então, isso quer dizer que no mapa, certo? A distância de D até C vai ser de 10 centímetros. De 10 centímetros. Beleza. Se a distância... Então, é o que ele falou, ó. Se a distância de D até C for igual a 10 centímetros, então essa distância é igual a 10, certo? Então, se a distância de D até C for igual a 10, e falou o seguinte, o ponto, a cidade D está localizada onde? Ela está localizada na mediatriz do segmento AB? Sim, ela está localizada numa mediatriz do segmento. Isso é fato. Isso é fato, não vai ter outra coisa, certo? E de uma circunferência de centro e raio igual a 10, então, olha aqui, ó. Nesse caso, como os pontos não estão alinhados, ó, A e B e C não estão alinhados, certo? Então, ele estaria o quê? Num ponto mais acima ou mais abaixo. Foi o que eu quis colocar aqui. No caso, nessa posição, quais as posições que poderiam estar os pontos? O ponto D aqui, o ponto A, B aqui e o C aqui. Ou então poderia estar assim, ó, o ponto D aqui o ponto C aqui, os pontos A e B aqui, por exemplo, certo? Ou então, ó, o ponto A e B aqui, D aqui e C aqui. Só que isso aqui a gente já descartou, certo? Porque a distância de D até C era igual a 10, certo? Então, ele não poderia representar o raio de uma circunferência igual a 10, se o ponto C tivesse aqui. O raio seria igual a 5, nesse caso, né? Então, ele falou, ó, a cidade D está localizada na mediatriz de AB e a circunferência de centro C e raio igual a 1. Você só marcaria raio 1 se você perdesse algum zero aqui. Então, você marcou com atenção, o raio, então, nesse caso, é igual a 10. A cidade D está localizada na interseção de duas circunferências de raio 10 e centro A, B e C. Aí começa a viajar na maionese. Nas bissetrizes, não, ela não está na bissetriz, ela está na mediatriz. A cidade D está necessariamente, agora, João Vitor, independente de ser circunferência ou não, ele vai estar na mediatriz. A cidade D vai estar na mediatriz do segmento AB, necessariamente. Certo? Agora, o que leva que seria uma circunferência? Porque a questão disse o seguinte, ó, olha, a cidade D localiza na mesma distância das cidades A e B, dista 10 quilômetros da cidade C. Em um mapa rodoviário, a escala de uns 100 mil, a localização das cidades A, B, C e D mostra que A, B e C não estão alinhados. Nesse mapa, a cidade D localiza na interseção de... Olha bem, ó. Então, o fato de não estar alinhados. Então, todos os pontos que você trabalhar aqui, ó, esses pontos, pode determinar uma circunferência? Sim, certo? Esses pontos aqui, ó, nesse caso, nós podemos ter, porque olha para você ver quantas posições nós poderíamos ter para essa cidade, ó. Olha, para a cidade D, certo? Eu poderia colocar A, B aqui, C aqui, D aqui, certo? Então, ó, a cidade D vai estar num ponto que envolve esses pontos, pode gerar uma circunferência. A, B, C aqui, D ali. Esses pontos podem gerar uma circunferência, certo? Porque todos os pontos que estiverem aqui, ó, olha para você ver, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, vou fazer outro desenho.
fazer outro desenho. Olha, outro desenho. Só presta atenção. Só vai acompanhando. Acompanhe esse desenho aqui, por favor. Acompanhe esse desenho. Já perdi o movimento dela. Mas mais ou menos isso, certo? Então, ó, não importa onde a cidade D possa estar, se eu traçar a cidade A e B nessa posição, para que a cidade D esteja nessa equidistância, ela vai estar passando pelo ponto médio não, ela vai estar nessa reta que contém um ponto médio e é perpendicular. Esses pontos podem gerar, ou seja, circunferências distintas, dependendo, claro, onde o ponto A e B estiver, certo? Então, essa foi o que vocês devem fixar aqui na questão é mais o conceito de mediatriz. Então, essa questão, ela explorou mais a ideia de mediatriz. Olha bem, ó. Então, vamos lá. Aninha, a ideia da questão, ela concentrou em 2 pontos só. Na mediatriz e o que seria um raio de uma circunferência, certo? A questão, ela não deixa tão claro que esse ponto C, ele pode ser, no caso, o centro da circunferência e tudo mais, certo? Ele não define. Ele define apenas que o ponto C não está alinhado com os pontos A e B. Se não estão alinhados, então o ponto C pode estar no centro e o ponto D pode estar no extremo, certo? Então, ela não ficou tão precisa, isso é fato. Mas o que vale ali são 2 coisas. 2 coisas estão sendo exploradas. O conceito de mediatriz, olha bem, o conceito de mediatriz, certo? Além do conceito de mediatriz, certo? Está sendo explorado a condição de escala, certo? Então, se a distância é de 10 quilômetros, é isso que está valendo para a questão. Ela meio que ficou meio naquela se o ponto C estaria no centro ou não. Não, realmente não permite tanto convicção sobre isso. Mas é uma coisa meio que definida ali, ó. Então, olha, eu teria uma circunferência ou de centro, se o centro estiver no ponto D, o raio dela seria 10, certo? E não 1, como foi falado. Então, foi trabalhado a questão da escala, que os 10 quilômetros representariam, nesse caso, no plano lá, 10 centímetros, de acordo com a escala, certo? E o conceito de mediatriz. Então, foi isso que foi trabalhado, foi isso que foi explorado. Galera, então é o seguinte, ó, eu fiquei aguardando de vocês ainda os gabaritos, certo? Para que a gente pudesse acompanhar. De algumas pessoas já que enviaram, a gente já está dando o retorno, tá? E eu queria muito, assim, ó, aquele simulado é um simulado para vocês treinarem, fazer questões, então ali tem um simulado voltado para o Enem, é o estilo de questão que você vai ter no Enem e tudo mais que a gente vai aprofundar ainda e melhorar. Tinha que ter mandado até ontem, certo? Para a gente estar desenvolvendo o trabalho individual. Eu falei que é um trabalho individual, não é um trabalho que vai ser em grupo, é individual, certo? Pois é, mas os próximos a gente vai desenvolver. Eu sei que tem muita coisa, nós vamos melhorar isso ainda. Mas só para vocês acompanharem aqui o processo, tá? Então, nós temos ainda simulados que vão acontecer, ainda tem os simulados, os do evolucional, que ainda tem 4, mais as 2 redações para fazer, né, que ainda vem por aí. A gente está trabalhando o conteúdo, finalizando aqui também, para até a gente entrar firme nessa proposta simulada, ou seja, eu estudei o conteúdo, agora eu tenho que entender o que eu lembro e o que eu não lembro. Isso é coisa que a gente vai programar aí agora, para esse início de outubro para frente, outubro, novembro, dezembro. Nós temos aula até dezembro, até janeiro, no caso, né, galera? Nós estamos juntos nessa parada aí até janeiro. Mas assim, ó, preste atenção.
Nosso próximo compromisso com vocês vai ser em geometria, nesse conteúdo que eu estou falando aqui com vocês agora. Então, nós vamos trabalhar essa última parte de geometria, e quando a gente trabalhar essa última parte de geometria, gente, nós vamos ter finalizado o bloco do Enem. Todo o conteúdo. Se você estiver preparando para o Enem, galera, o conteúdo do Enem está aqui. Tudo que o Enem cobra está nesse livro que vocês têm, certo? Se não está aí, é porque não cobra. Isso é fato, certo? Se não está aí, é porque não cobra. Então, Pedro, acho que já finalizou geometria plana e logaritmo com vocês, certo? Eu finalizando geometria analítica agora, falta geometria espacial. Quando eu finalizar a geometria espacial, que deve demorar mais uma semana, que isso aqui, pirâmide, a gente já trabalhou. Lembra que a gente trabalhou pirâmide? Meus queridos, você lembra que nós já trabalhamos pirâmide? Eu fiz uma pergunta primeiro. Não lembra? Ok, então, eu vou voltar em pirâmide, que mais que tem? Geometria espacial. Tem pirâmide e tem cone, tem sólidos inscritos e circunscritos. Então, todos os sólidos já vamos desenvolver, beleza? Terminou isso, galera. Nossas aulas sábado vai ser espetaculares para vocês. Vai ser imperdível. Vocês não poderão perder, depois que a gente terminar esse conteúdo, vocês não poderão perder a aula no sábado. Vão ter que ter um compromisso que vai ser assim, ó, pauleira para o Enem. Pauleira de conteúdo, de revisão, de questões, de apontar várias situações, tá? Então vai ser muito, muito, muito importante tudo isso aí, tá bom? Então vem muita coisa boa, ainda tem muita coisa boa para acontecer. Eu só quero uma coisa de você. Foque no seu objetivo, foque no seu sonho, não desista dele, por mais difícil que esteja ou que pareça, você tem que saber o seguinte, eu vou frequentar essas aulas, eu vou crescer, eu vou evoluir, porque eu vou, se Deus quiser, fazer muita coisa nessa prova. Eu quero fazer o máximo e é isso que a gente vai desenvolver. Manda esse arquivo de resolução da aula de hoje, sim, vou mandar agora. Você perguntou se o Evolucional fornece o PDF, não, fornece as provas, certo? Na verdade, eu já tenho uma prova com vocês, que eu, aí no caso, mas foi das passadas já, certo? Desses aqui, ainda eu não defini ainda, certo? Nós não houve, está esperando se as aulas vão voltar, se não vão voltar, se vai ser presencial, se não vai, certo? Por isso que ainda está nessa espera. Mas acredito que vai ser online mesmo, certo? Porque muito dificilmente vai voltar